Podem ficar bastante à vontade para fazer bastante pergunta, até porque a gente vai até 1 hora da tarde hoje. Então, a gente pode ter pergunta à vontade aí, sem se preocupar com isso, tá bom? Bom, eu estou feliz de estar aqui para a gente poder estudar a Escritura. Eu creio que temos tópicos importantes para poder tocar hoje e precisamos da ajuda de Deus, tanto para que a gente compreenda adequadamente, como também para que a gente viva adequadamente aquilo que o Senhor deseja nos instruir. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Verso 23, onde o Senhor nos diz o seguinte: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Apenas esse trecho. Que esse momento de escola bíblica dominical também seja um momento de adoração. Que nós possamos estar na presença de Deus, louvando ao Senhor, exultando em sua presença, com a sua graça. Gostaria de convidá-los a orar neste momento, para que então a gente possa prosseguir com o nosso tema. Ó Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade de, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, estarmos aqui para estudar as Escrituras. Que grande privilégio, Senhor, que grande graça. Que grande graça é poder estar num culto e poder cultuar. Ó Senhor, esse é o maior privilégio da vida. Que possamos ter a noção disso hoje. Pedimos que o Senhor construa essa noção, essa percepção em nossos corações e em nosso entendimento hoje, para a sua glória. Em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém. Antes que eu possa entrar objetivamente no conteúdo, eu gostaria de fazer uso de algumas ilustrações aqui. Vocês conseguem imaginar o prédio da IBD durante um culto público sendo bombardeado? Vocês conseguem ter essa percepção, conseguem projetar isso na imaginação de vocês? Imagina que bombas estão sendo lançadas em cima do prédio, imagina que estão metralhando para cima do prédio. Eu creio que isso é um pouco difícil de se imaginar, não creio que isso aconteceria aqui em termos objetivos. Talvez você puder fazer uso de algum filme de guerra que você já viu. Eu gosto bastante de filme de guerra, e todo mundo aqui sabe, porque eu já usei em tantas ilustrações de filmes de guerra, tanto estudo quanto sermões, que eu acredito que vocês estejam a par desse aspecto. Mas existem alguns filmes como Nada Novo de Novo no Front, 1917, Resgate do Soldado Ryan, que tem esse aspecto assim, de bombardeio, guerra, essa tensão acontecendo. Vocês conseguem ter essa percepção? Eu estou dizendo isso porque, em determinada ocasião, em 1944, ali, no período da Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com uma igreja. E nessa igreja, em 1944, que era na Inglaterra, nesse caso, estavam sendo bombardeados pelo nazista. O contexto ali daquela igreja, o quarteirão daquela igreja estava sendo bombardeado, aquela igreja estava sendo bombardeada. E no momento que isso estava acontecendo ali, e eu creio que isso seja um testemunho extremamente marcante, o pregador ele estava dando início ao culto, ele estava fazendo a sua oração, até que uma bomba cai no terreno da igreja. Você consegue imaginar isso? Eu sei que é difícil, imagina uma bomba caindo ali, sabe? Não é fácil conceber isso. No momento que a bomba cai e faz um estrondo muito grande, ele interrompe a sua oração, para um pouco e retoma a sua oração. Assim que ele termina a oração, basicamente um diácono vem até o púlpito aqui, faz uma limpezinha básica aqui, porque caiu poeira em cima do púlpito, em toda a plataforma daquele local. E o pregador diz o seguinte: olha só, se vocês estiverem sentindo-se inseguros ou com medo, vocês podem ir para aquele compartimento ali da igreja e ouvirem um culto dali. E então um pregador com um prédio sendo bombardeado, ele continua o seu sermão, ele conduz os cânticos e o culto continua. Vocês conseguem perceber que aquele pregador, ele continua, ele procede com o culto, correndo risco de morte. Inglaterra sendo bombardeada pelos nazistas que tinham, enfim, um poder bélico absurdo. Risco de morte, risco de algo acontecer com a congregação, risco de algo acontecer consigo mesmo. Esse pregador era o Dr. Martin Lloyd Jones. Ali em 1944, ele tinha aproximadamente 46 anos de idade e permaneceu firme ali com o objetivo de prestar aquele culto. Isso porque a teologia de culto do Martin Lloyd Jones era muito forte. E, claro, eu não estou tentando justificar a narrativa daquilo que ele fez como deve ser algo imitado nesse aspecto, mas estou querendo dizer que esse homem permaneceu correndo risco ali diante do culto, porque ele cria que o culto tinha muito valor. E, por conta disso, ele correu todo o risco necessário para poder prestar aquele
aquele culto. Em João capítulo 4, versículo 23, que é o trecho que nós lemos, existem alguns aspectos que nós precisamos notar aqui no trecho. O texto vai dizer o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E ali no nosso slide eu destaquei essa expressão procurar aqui, porque é uma expressão muito importante no Evangelho de João como um todo. Por exemplo, em João capítulo 10, verso 16, vai ser dito o seguinte: ainda tem outras ovelhas, Jesus dizendo acerca de conduzir outras pessoas que não fossem do rebanho de Israel e não fossem nação judia. Não deixe aprisco, preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Em todo tempo, o Evangelho de João está falando sobre a iniciativa salvadora de Deus de trazer pessoas para si e formar um povo para si mesmo. Isso acontece diversas vezes no Evangelho de João e não é diferente aqui nesse trecho que nós lemos de João capítulo 4, verso 23. Nós podemos notar que, geralmente, quando a gente vai observar essa passagem aqui de João capítulo 4, verso 23, a gente vai focar nas expressões em espírito e em verdade. Mas quando a gente olha aqui para procurar, nós precisamos ter a noção de que o texto está falando sobre a intenção salvífica de Deus. Em outras palavras, Deus está salvando pessoas para fazer delas adoradores. Deus está salvando pessoas para prestar culto. Eu sei que a gente tem muita coisa em nossa mente sobre o porquê Deus nos salvou. Deus nos salvou para nos livrar da condenação eterna, e para poder nos dar justificação, para nos conceder vida eterna. Deus nos salvou para poder fazer um povo santo. Eu sei disso. Mas Deus nos salvou também para cultuar. Deus nos salvou para adorar. Cultuar a Deus, estar aqui nessa manhã, estar aqui hoje à noite cultuando ao Deus, faz parte do seu projeto salvífico para a sua vida, para a vida do seu povo. Consegue perceber, portanto, a nuance da importância que a adoração e o culto têm nos planos de Deus? John Frame, um teólogo presbiteriano, mas que tem muito a nos acrescentar hoje, ele vai dizer algo muito interessante a esse respeito. Redenção é o meio, culto é o objetivo. Nesse sentido, a adoração é o objetivo absoluto de todas as coisas. É o propósito da história e o objetivo de toda a história cristã. Adorar não se reduz a um segmento da vida cristã, entre outros, mas engloba a sua totalidade. Uma vida encarada como oferta sacerdotal a Deus. Por que você nasceu? Por que Deus te fez? Para adorá-lo e cultuá-lo. Por que você foi redimido quando se perdeu através da queda? Para adorá-lo e cultuá-lo. Portanto, nós precisamos ter o culto bíblico e precisamos ter a adoração como um propósito central das nossas existências, onde empreendemos esforços, dedicação e a nossa própria vida. Ok, até aqui? Nós estamos no EBD, não é uma palestra, então a gente pode ter certos argumentos interativos, não seria um problema isso. Eu gostaria de, então, prosseguir com vocês fazendo uma pergunta que eu espero que vocês me respondam. E a pergunta é o seguinte: o que é culto? O que é o culto? Não sei se tem essa pergunta no catecismo, Tamires. Tem pergunta sobre o que é culto? Mais para frente, né? Então, mas olha só, ainda que a gente não tenha talvez lidado com essa pergunta recentemente, o pastor definiu o culto ontem muito bem. Então, eu creio que vocês saibam responder com base no que já vimos ontem. Então, quem poderia aí ser o corajoso a me responder sobre o que é culto? Vamos lá, gente. Olha, ela decorou, hein, André? Acho que ficou bom, gostei. Mais alguém? Vamos lá, gente. Cadê os corajosos aí? Muita gente aqui sabe definir culto. Eu vou até esperar um pouquinho por conta disso. Vamos lá. Ninguém? Ok. Então, eu vou fazer uso aqui, a ajuda de alguns teólogos para poder responder essa pergunta. O Wayne Grudem vai dizer o seguinte: é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e nosso coração. É a atividade de glorificar a Deus em sua presença com nossa voz e nosso coração. Então, observe aqui o que ele vai dizer. Atividade é o que você está fazendo. O culto, portanto, ele não deve ser algo vivenciado em termos passivos ou passionais. Quer dizer, passionais com o coração, sim. A expressão passivo que contempla aqui a ideia. Você não está no culto e não está fazendo nada. Se você está no culto prestando culto, você não está assistindo, você está fazendo algo. Você está na presença de Deus, significa que Deus está comunicando comunhão e está ali mesmo presente, e você está com a sua voz e com o seu coração interagindo com toda a realidade de Deus durante o culto.
John Frame vai dizer o seguinte: o culto é o serviço de reconhecimento e honra à grandeza de nosso Senhor da aliança. Parece até uma doxologia aqui, né? Então significa que quando você está cultuando, você está reconhecendo a reputação do seu Senhor, a grandeza do seu Senhor, e você está ali cumprindo um compromisso pactual, como ele usa aqui a expressão aliança. Portanto, o culto não é opcional. Faz parte da interação entre o Deus da aliança e o seu povo da aliança. Isso é importante para considerarmos todo o culto. Então, não estamos passivos no culto, não estamos descompromissados no culto, não estamos, digamos assim, sem estar atentos à importância e grandeza disso. O culto tem aspectos muito importantes que precisamos considerar. Eu tracei alguns objetivos aqui que eu gostaria de conseguir cumprir com a ajuda de Deus e também, enfim, com a ajuda de vocês, que vai dizer o seguinte: entender o significado teológico do culto. Então, antes mesmo de entrarmos em alguns aspectos de liturgia, que vai ser importante para nós, eu gostaria que nós tivéssemos um panorama teológico disso. Compreender como o princípio regulador do culto se aplica hoje. Não estou dizendo hoje, tá bom? Tem uma diferença. E depois influenciar como cultuamos a Deus, tornando-nos zelosos. Então, o meu objetivo final dessa aula, para a minha vida e para a sua vida, é que possamos cultuar melhor, com o coração mais engajado, com uma compreensão ainda mais abrangente do culto, de forma ainda mais sacrificial, considerando prioridade em nossas vidas. Notem isso, culto é prioridade na sua vida. Sou estranho para você isso? Ou impactante? Mas a ideia é o seguinte: é mais importante que o seu trabalho com a sua faculdade, que a sua rotina familiar. O culto a Deus. E quando eu falo isso, não estou pressupondo que você negligencie todas essas realidades, porque se você frequenta o culto a Deus, você cumpre bem essas outras. Mas a prioridade da sua existência, do projeto salvador de Deus para você, é cultuá-lo e adorá-lo. Eu quero, portanto, entrar em algumas pressuposições teológicas para o culto. E a primeira coisa que eu gostaria de mencionar com vocês é sobre a doutrina de Deus. Como cultuamos a Deus, precisamos pressupor algumas coisas em relação à sua realidade sobre quem Ele é. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é a sua transcendência. O Deus das Escrituras é transcendente, portanto, distinto da criação e muito acima dela. Nessa realidade de Deus, só quem pode ser cultuado e adorado é quem é transcendente. O que significa ser transcendente? É não ser criado e parte da criação. Só Deus é não criado e não é parte da criação. Portanto, só Ele deve ser adorado. O Salmo 113, versículo 4 e 8, como também outros salmos, quando vão se referir à transcendência, vai usar uma linguagem que é excelso. Já ouviram essa palavra na Bíblia alguma vez, nos salmos? Ou seja, querem se referir a Deus como elevado e muito acima de nós. Então, a primeira coisa que precisamos pressupor isso: Deus não é como nós. Deus não é criatura. Ele está para muito além de nós. E segundo, Ele é também imanente e pessoal, sendo possível de ser conhecido e se relaciona com a sua criação. Se o Deus da Bíblia não fosse um Deus pessoal, que fala, se revela, se dá a conhecer, não poderíamos conhecê-lo e não poderíamos cultuá-lo também. Ele só pode ser cultuado porque Ele é pessoal e, portanto, Ele é presente, Ele se comunica, Ele interage, Ele vem, Ele visita a igreja. Outro aspecto importante aqui, e é claro, não quero ir rápido demais, tá bom? Vocês podem perguntar. Não estamos numa palestra. Ok? É uma EBD convencional e normal. O Deus trino. A Bíblia revela que o Deus que cultuamos é trinitário. Cultuamos a Deus pela mediação de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, Perdão, irmãos, estou me recuperando de uma gripe aqui, então vocês vão ver algumas tosses acontecendo algumas vezes, tá bom? Então, o Deus da Escritura é um Deus trino, e Efésios capítulo 2, verso 18 vai falar justamente isso: o culto a Deus por meio de Jesus, no poder do Espírito Santo. Sem toda a atividade trinitária não é possível ter culto. Sem a mediação de Jesus não podemos cultuar a Deus, por conta do nosso pecado, por conta do modo como desviamos de Deus. Então, Cristo, o Senhor Jesus, através do seu sacrifício e do seu ministério sacerdotal, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, possibilita a realidade de culto, o que não seria possível sem Jesus. O Espírito Santo aplica a realidade da cruz e de Cristo em nós, potencializa os meios de graça para que a igreja seja edificada e também possa se aproximar do próprio Deus. Eu gostaria de colocar algumas falas aqui do John Owen e do Joel Bick. E os puritanos falando sobre trindade, eles são bem casca grossa, assim, portanto, as falas deles são interessantes para que possamos entender isso. Na adoração espiritual do Evangelho, a totalidade da bendita trindade
E cada pessoa distintamente ali, naquela dispensação em que atuam de várias e peculiares maneiras na obra da redenção, concedem à alma dos adoradores comunhão distinta consigo mesmo. Isso faz parte de sua imanência e pessoalidade. A Trindade está presente no culto, edificando a sua mente e seu coração. O Pai está afirmando que você é seu filho. Jesus Cristo está te introduzindo na presença de Deus. O Espírito Santo está manifestando a sua presença na sua mente e no seu coração, mostrando a grandeza de Jesus. A Trindade está relacionada com você durante o culto. Joe Bick vai dizer o seguinte: se a adoração não é trinitária, então não é adoração cristã. A natureza trinitária da salvação não pode ser divorciada da adoração. Ambas estão organicamente relacionadas, de modo que nossa adoração ao Deus triuno é um reflexo de nossa salvação trinitária. É interessante pensar o seguinte: onde acontecer um culto que não for trinitário e pressupor a realidade da Trindade, não tem-se um culto. Eu fui por muito tempo de uma igreja que afirmava uma heresia chamada modalismo, ou seja, negava a Trindade e afirmava de que Deus era uno e não era trino, nesse caso. Nunca houve um culto nessa igreja desde que ela foi fundada. É isso que queremos dizer. Ainda que os louvores sejam louvores que convencionalmente se cantam, ainda que, enfim, muitas coisas sejam convencionalmente como se faz em outras igrejas evangélicas, se não pressupõe a realidade de Deus trino e o cultuam como tal, não se tem um culto. Por isso precisamos entender que o Deus é trino, o Deus que cultuamos, para cultuá-lo de forma apropriada. Outro aspecto teológico importante é que não podemos esquecer como um conceito teológico importante a descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento em relação ao culto e alguns outros aspectos. Quem aqui já teve a oportunidade de ler Êxodo e Levítico? Já leram Êxodo e Levítico? Êxodo do capítulo 25 até o capítulo 40 ali, gente, é maravilhosa a palavra de Deus, mas é um pouco mais difícil de ler, porque você tem diversas prescrições de como deve ser o tabernáculo, como deve ser o culto lá. Quando você lê Levíticos, é claro que o Levítico não fala apenas sobre o culto a Deus, fala de outras coisas relacionadas à vida de Israel como um todo, mas muitos rituais de purificação, muitas coisas cerimoniais ali, muitas tipologias, eu creio que alguns aqui entendem essa linguagem, que estão apontando para o Cristo no futuro, muitas coisas ali difíceis e complexas em relação de como o culto a Deus deveria acontecer. Essas coisas não permanecem mais. Efésios capítulo 2, versículo 15, é muito claro, dizendo para nós que essas coisas foram abolidas na cruz. Então, precisamos entender isso quando olhamos para o Antigo Testamento, que o culto ali descrito já não é o mesmo quando está no Novo Testamento. Cultuamos de forma diferente, e o livro de Hebreus tende a enfatizar bastante isso. E por último, ou não, na verdade, penúltimo desse ponto, precisamos pressupor a presença divina no culto. Deus está presente no culto. Quer você perceba, quer você não perceba, haverão momentos onde vamos perceber de forma muito poderosa. Isso pode afetar nossas emoções, cativar nossas afeições, isso pode nos dar uma sensação diferente, mas vai ter momentos onde não vamos perceber, vamos ficar tossindo, espirrando, sabe, alguma dificuldade assim, sabe, não estou conseguindo prestar atenção, mas Deus está lá. Deus está presente no culto, mesmo quando não estamos percebendo. É porque às vezes a gente tem aquela loucura mística de pensar o seguinte: olha só, não, nesse culto Deus estava. Naquele eu não senti nada diferente, não. Acho que Deus não estava. Deus está sempre envolvido com o seu povo no culto. John Frame vai dizer o seguinte: o que o Novo Testamento ensina é que quando o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, Deus realmente se aproxima ainda mais. Isso é verdadeiro. Quer percebamos a sua proximidade ou não, é sua promessa e nós deveríamos confiar nela. O que ele quer dizer aqui é que a percepção da proximidade de Deus é ainda maior no culto do que na sua oração e na sua devoção pessoal, na sua leitura bíblica. Deus está presente. De que forma essa concepção deve moldar a nossa adoração e culto? Saia da sua casa hoje à noite com a impressão de que você vai se encontrar com Deus. Essa é a ideia. Saia da sua casa antes do culto, na parte da manhã, ou seja, em que horário que for, da seguinte maneira: eu estou indo, com base no relacionamento pactual que eu tenho com Deus, para me encontrar com Ele. Isso muda o modo como nós cultuamos. Ou não. Eu estou indo estar na presença de Deus e preciso estar apercebido disso, porque Deus hoje vai me falar, eu vou ouvir a sua voz e vou estar em comunhão com Ele. João Calvino, que não era um teólogo frio, vai dizer o seguinte:
saibamos e estejamos plenamente convictos de que sempre que os fiéis que o adoram pura e devidamente, de acordo com a determinação da sua palavra, estão reunidos para participar de atos solenes de adoração religiosa, pela sua graça, Ele está presente e preside no meio deles. Portanto, entenda que hoje o Senhor está presente aqui. Ainda que isso não tenha ares de avivamento, ou você esteja muito entusiasmado ou algo assim, o Senhor está aqui e precisamos lidar com isso de forma consciente. Eu estou no culto e Deus está presente ali. O último aspecto que eu gostaria de mencionar antes de entrar na questão da liturgia é sobre a história da redenção. E aí eu roubei uma imagem do efeito Prisma, que eu nem sei se está claro para vocês, mas eu acho sensacional essa imagem e o vídeo relacionado a ela. Vocês podem ver ali 6 atos distintos, ou um pouco mais, que vai ter a criação, a queda, Israel e o início da história da redenção, a vinda do rei, a igreja hoje e depois o retorno de Cristo. E o que eu quero dizer com isso? O drama da redenção. O culto cristão espelha a história da redenção, onde Deus reúne um povo para si, através de atos redentores na história, para se revelar e estar presente com Ele. O ponto culminante dessa história é a obra de Cristo. Quando a igreja está reunida à noite ou de manhã para cultuar, toda a história da redenção está sendo revisada. Na história da redenção, processualmente, progressivamente, Deus está se dando a conhecer. Deus está salvando um povo e reunindo-o para si. No culto público, nós temos o povo reunido de Deus, recebendo o conhecimento dEle. Portanto, a narrativa que deve controlar o nosso entendimento sempre que cultuamos é o seguinte: aquilo que Deus fez durante toda a história, Ele está fazendo aqui. O Deus que fez aquilo durante toda a história está presente aqui. Aqueles aspectos centrais, criação, queda, redenção, consumação, que nortearam a história bíblica, estão presentes aqui em atuação. Somos o povo redimido de Deus e estamos na igreja aguardando o seu retorno. Portanto, estamos no desenrolar da narrativa da redenção até a consumação do reinado de Cristo. E a igreja precisa nos lembrar disso, e o culto deve nos evocar essa ideia. Está claro até aqui? Algum ponto de reflexão da parte de vocês? Alguma pergunta que queiram fazer? Então eu vou entrar aqui no que diz respeito à liturgia, e eu vou jogar mais uma pergunta para vocês, tá bom? E a pergunta é o seguinte: o que é liturgia? Quem sabe me dizer o que é liturgia? Tenta definir conceitualmente. Se não conseguir, fala o que você vê acontecendo. Diga, Diego. Os atos concernentes ao culto. Muito bom. Essa é uma boa definição. Mais alguém? Serviço de? Muito bom, muito bom. Serviço público, então, em prol de muitas pessoas. Mais alguém? Liturgia. Diga, Evelyn. Muito bom. A ordem e a organização dos acontecimentos do culto, dos elementos do culto. Muito bom também. Gostaria de aprofundar algumas coisas sobre isso. E aqui eu tenho uma definição que eu quero compartilhar com vocês. No grego clássico, a palavra leiturgia, diferente essa palavra, né? Era empregada para se referir a um serviço realizado por um indivíduo em benefício público. Benefício público grifado aqui, como podem perceber. Geralmente às suas próprias expensas. Por exemplo, se um navio de guerra tinha de ser equipado, algumas vezes, ao invés de deixar todos os cidadãos, os funcionários, calma aí, deixa eu ver se eu li certo aqui. Deixar todos os cidadãos, os funcionários convidavam uma pessoa rica para fazer a aparelhagem com uma contribuição pessoal ao público. Esse serviço público era uma liturgia, e a pessoa que o realizava era um liturgista. A palavra liturgia nunca quis dizer ato do povo, ela significa ato em benefício do povo. A liturgia era uma espécie de serviço público. É importante vincular isso ao culto, porque é basicamente o seguinte: é serviço feito em nome de Deus em prol do público.
Podemos entender dessa forma. No entanto, é claro que a gente entende que a centralidade do culto é Deus e é para a glória de Deus. Mas, em termos gerais, é um serviço prestado publicamente para o público e em benefício do povo. Ainda que, talvez, essa definição aqui não contemple todos os aspectos relevantes ou concernentes à liturgia cristã. Mas eu quero introduzir uma discussão aqui da seguinte maneira. O que deve fazer parte da nossa liturgia? E eu vou jogar para vocês novamente, tá bom? Podemos incluir o que Deus não proíbe ou apenas estabelecer o que Ele ordena? Gente, vocês não sabem quão importante é essa discussão. Quase que cabeças rolaram por causa dessa discussão, tá bom? Na história. Então não é pouca coisa. E eu pergunto para vocês, o que deve compor a nossa liturgia? Podemos incluir o que Deus não proíbe ou apenas estabelecer o que Ele ordena? Entenderam a natureza da pergunta? Quem se habilita? Apenas estabelecer o que Ele ordena. Minha mãe já foi presbiteriana, entendeu? Então, isso deixa algumas coisas bem claras. Muito bom, meu, concordo com você, está certo. Mais alguém? Vamos lá, gente, sem acanhamento. Quem? Muito bom, fazer aquilo que Deus estabeleceu. Eu acho que já está resolvido. Na aula não preciso mais de argumento. Mais alguém? Vamos lá, quem discorda pode falar também, tá bom, gente? Eu acho que eu dei muito na cara, assim, né? Quem discorda deve estar um pouco com medo. Mas fala, Pan. Pode ser incluído que Deus não proíbe, mas deve ser feito com bom senso. Eu vou tocar nesse aspecto, talvez não exatamente dessa forma, mas eu vou caminhar nessa direção em alguns sentidos. Mais alguém? Muito bom, Igor. Muito bom. Servo faz o que manda, então a gente faz o que Deus estabeleceu. Isso é muito interessante. O que nós devemos entender com o princípio regulador do culto? E antes de eu definir esse aspecto, por que eu estou colocando essa discussão dessa forma? Porque muitos contextos denominacionais, com a própria Igreja Católica, como o Anderson Diego estava conversando comigo aqui fora, quando iam definir o que deveria estar presente na liturgia, o tipo de perguntas que eles faziam era o seguinte: o que Deus não proíbe e, portanto, podemos colocar. Esse modo de perguntar faz que muitas coisas sejam incluídas que não necessariamente estão presentes no culto da igreja primitiva, ou então estejam presentes no Novo Testamento de forma clara. É basicamente essa pergunta. Deus não proíbe? Não tem nada falando que Deus falando que não pode fazer na Bíblia? Então acho que a gente pode incluir, então acho que a gente pode fazer. Eu acredito que isso pode trazer determinadas problemáticas, nos faz fugir de muitas coisas. Porque a Bíblia não é exaustiva sobre os detalhes do culto. E, portanto, partir desse pressuposto, dessa pergunta, pode fazer com que muitas coisas que não são edificantes ou glorifiquem a Deus estejam presentes no culto. Portanto, a pergunta que a gente deve fazer é diferente. O que Deus estabelece e ordena e, portanto, deve estar presente no culto? William Perkins, que era bastante radical, e nós não vamos usar da radicalidade dele. William Perkins foi um dos primeiros puritanos ali, antes do século XVI nesse caso, na verdade, antes do século XVII, ali no século XVI, quando os puritanos começaram a aparecer ali com William Perkins, Richard Sibbes e alguns outros teólogos. Ele vai dizer o seguinte: não pode receber o nome de adoração a Deus nada que Ele não tenha ordenado em sua própria palavra e não nos tenha determinado como sua autêntica adoração. Uma posição bastante radical aqui. A menos que Deus não tenha ordenado, nós não podemos fazer. E sabe, ele tá certo. Nós precisamos tentar entender, através de uma interpretação bíblica coerente, o que Deus está dizendo para o culto e, portanto, devemos fazer. Mas existem alguns pontos de equilíbrio que eu gostaria de colocar diante de vocês. A Confissão de Fé de Westminster diz uma coisa interessante, e é interessante porque os teólogos puritanos, que eram bastante radicais com a liturgia, da seguinte maneira: ou é assim ou não é culto verdadeiro. Eles se basearam na Confissão de Westminster. A Confissão fala algo bastante equilibrado aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Os teólogos de Westminster, que escreveram a Confissão de Fé, trataram desse problema reconhecendo que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja
que são comuns às ações e grupos ou sociedades humanas e que, portanto, devem ser dirigidas à luz da natureza e da prudência, de acordo com as regras gerais da palavra que devem ser observadas. Interessante. A Confissão de Westminster está cedendo ao contexto. Da seguinte maneira, olha só, gente, existem alguns costumes em alguns contextos que, avaliando de acordo com um bom senso, com certa sabedoria e com princípios gerais das Escrituras, nós devemos ser flexíveis a permitir que esteja presente no culto. Que interessante isso, não? Então, a confissão está partindo desse ponto, de que, em algum nível, precisamos ser flexíveis no que diz respeito a como os elementos do culto devem estar presentes e não inflexíveis, batendo o martelo do que deve estar e o que deve não estar, e ponto, e deve ser assim. John Frame, que é um teólogo que eu já mencionei aqui, ele vai dizer que, no meu entender, mas não no meu, tá? No dele, no meu também, uma vez compreendidas as ordens estabelecidas pelas Escrituras em relação ao culto, seremos capazes de perceber um bom número de aspectos que são deixados à nossa opção, permitindo assim uma considerável flexibilidade. Creio que a maioria dos livros sobre culto, tanto presbiterianos quanto de outras denominações, subestima a proporção de liberdades que as Escrituras permitem no culto. Olha que interessante isso que ele está dizendo aqui. Então, sim, nós precisamos partir do seguinte ponto: o que Deus ordena? E é isso que precisamos entender. No entanto, a Escritura, por vezes, dá mais princípios gerais do que específicos. Vocês já perceberam que a nossa igreja não tem uma bênção final? Quem sabe aqui que é a bênção final? Aquela ideia de faça assim com a sua mão, que a graça de Deus, o amor de Deus, de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Alguém pega a bênção na mão do Moura. Oi? E o tríplice amém, enfim, havia diversas coisas assim, sobre isso. Ou então, vocês devem lembrar daquela menção de Números capítulo 6, que acontecia em alguns cultos também, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça... Deixa eu chamar a tia Rita para vir aqui, dar brincadeira. Ela falou numa íntegra o texto ali, que eu falei, caraca, que coisa invejável isso. Mas é isso. Muitas igrejas terminam dessa forma. Quando eu pego o princípio regulador do culto e o tomo como inflexível e pressuponho, através da minha interpretação bíblica, que isso deve estar lá, eu vou dizer que uma igreja que não faz isso não está cultuando de forma correta. Isso é errado. E aí é algo que eu tenho repetido aqui, que eu acho que eu tenho um certo grau de originalidade nessa afirmação, mas eu sei que não é nada demais. A Bíblia é inerrante, infalível, naquilo que ordena sobre todas as coisas, mas a nossa interpretação não é. Às vezes, quando estamos lidando com princípios gerais, às vezes podemos chegar a conclusões distintas sobre o que deve estar presente no culto ou não. É claro que existem aspectos como a pregação da palavra, a oração e a leitura da Escritura, que é muito claro em alguns trechos da Escritura, como, por exemplo, nas cartas de Paulo. No entanto, existem alguns outros aspectos que são um pouco mais flexíveis, por não ser tão claros assim, tão dogmáticos no texto. Por isso, nós precisamos partir daquilo que Deus ordena e tentar interpretar de forma bastante cuidadosa o texto, mas também entender com certo grau de humildade que a nossa interpretação não é infalível. E, portanto, as conclusões sobre isso precisam ser flexíveis. Ele continua dizendo, de modo característico, a Bíblia nos ensina o que fazer num plano geral e então deixa a nosso critério determinar os específicos, usando a nossa própria sabedoria santificada, de acordo com as regras gerais da palavra, determinar os específicos. É o que chamo de aplicação. Então, tem algumas coisas que são mais gerais e específicas e precisamos ter a humildade ao lidar com isso, no princípio regulador do culto. Está claro para vocês? Alguma pergunta sobre esse aspecto? A nossa confissão londrina, quando vai falar sobre os elementos que devem estar presentes no culto, e é interessante, irmãos, porque a nossa confissão é bastante flexível sobre alguns aspectos. A confissão de Westminster, por exemplo, vai defender a salmodia exclusiva, como eu mencionei ontem. Ou seja, só o que pode ser cantado na igreja são os salmos. Tem irmão aqui que eu sei que eu gostaria disso em algum nível, brincadeira. Só o que pode ser cantado são os salmos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Cantar os salmos é maravilhoso. Tem aquele ritmo genebrino lá e tal, Salmo de número 2. É lindo, gente, é maravilhoso. Mas agora, restringir a isso, não ter um projeto solo, sabe? Biblicamente falando, não é apenas restrito ao Salmo. E colocar dessa forma é complicado. Os puritanos do século XVII definiram da seguinte maneira,
que os cânticos que não fossem salmodia exclusiva no culto não eram cânticos nem culto de verdade. Isso é bastante problemático, porque é se fiar muito na sua própria interpretação bíblica, como definitiva e dogmática nesse caso. Não é dessa maneira. Os cultos e os cânticos devem ser cristocêntricos, devem ser bíblicos, mas não necessariamente salmodia exclusiva, ou seja, apenas os salmos devem ser cantados. A nossa confissão vai pressupor uma lista que eu acredito ser bastante interessante de elementos presentes no culto, porque ela é bastante sucinta e breve, dando espaço para outras coisas. E vai dizer o seguinte: a leitura das Escrituras, a pregação e a atenção à palavra de Deus, o ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando com graça em nossos corações ao Senhor, bem como a devida administração do batismo da ceia do Senhor, são todas as partes do culto religioso a Deus, a serem realizados em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação, com jejuns e ações de graças, em ocasiões especiais, deve ser usados de um modo santo e religioso. Muito interessante. Eu não achei nada muito além daquilo que a gente já faz no nosso culto público. Vocês perceberam alguma coisa diferente? Eu não notei. Então, em termos gerais, ela é uma lista bastante sucinta. E não que não possa haver algum tipo de acréscimo a isso, com bênçãos finais, algo assim, isso não é um problema. Mas é uma lista bastante objetiva e que comporta, talvez, as coisas mais centrais do que a Escritura e o Novo Testamento fala sobre o culto a Deus. Na nossa igreja local, nós temos o cultivo da seguinte liturgia. E se eu estiver errado, pastor, ou Tamires, ou Ana Vitória aqui, por favor, podem falar que eu mencionei errado, não tem problema não. Saudações, leitura do texto bíblico, oração, cânticos, orações como um todo, proclamação e, no final, mais uma oração. Então, temos bastante oração e uma certa centralização da palavra nesse caso, com leitura e proclamação ou pregação. Vocês lembram das reflexões que tinham aqui? Também era uma forma de expor a palavra, ou falar da palavra em algum nível. Então, nós temos aqui cânticos, oração e palavra. Em resumo, seria isso. E, é claro, fazendo movimentos que sejam centrados em Cristo, em todos esses elementos. As saudações devem ser entendidas da seguinte maneira, e eu acredito que seja prudente colocar desse modo, mas posso falhar na minha interpretação e também estou aberto, no caso, a serem acrescentadas coisas. Carrega o sentido de unidade na igreja local e a afirmação de catolicidade de acordo com as Escrituras. É um convite à unidade bíblica e propósitos unificados. Por que eu estou querendo dizer isso? Quando a gente faz a saudação aqui no culto público, quais são as duas palavrinhas que a gente geralmente fala? Quem lembra aqui? Como? Graça e paz. Nós não falamos apenas boa noite e vamos começar, como se fosse começar um jogo de futebol, alguma coisa assim. Agora, o que significa isso? No Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, ele geralmente usa essa expressão, graça e paz, no começo e nos finais das suas epístolas. Mas o que essa expressão significa? Geralmente, muitos teólogos vão falar que é uma coisa como graça se referindo à graça salvadora em Jesus e a paz obtida em decorrência dessa graça. Mas, olhando com mais particularidade assim, o texto e o significado dele, na verdade, o significado é um pouco mais abrangente do que isso. A expressão graça, em grego, no Novo Testamento, significa charis. E, nesse caso aqui, a paz aqui pode ser shalom no hebraico. O que eu estou querendo dizer é que Paulo, quando faz uma saudação à igreja, ele faz uma saudação que inclui judeus e gentios. Isso lembra alguma coisa para vocês na teologia de Paulo? Como, por exemplo, em Efésios capítulo 2, do versículo 3 ao 23, ele vai falar que a barreira entre gentios e judeus caíram nesse caso, e agora eles podem viver em unidade através da cruz de Jesus. Então, a ideia é um pouco mais abrangente. Quando Paulo fala graça e paz, ele está propondo uma unidade entre esses dois povos e essas duas etnias que antes estavam distantes. Portanto, a saudação deve propor o seguinte para a igreja: nós estamos, como igreja local, unida no propósito de proclamar o culto divino. Nós estamos congregados num propósito comum. E estamos congregados, tendo consciência de que existem outras igrejas invocando o nome de Jesus em outros lugares. E estamos unindo nossas vozes a elas em culto ao Senhor, para a glória de Cristo. A saudação, portanto, com graça e paz que Paulo fazia, e nós temos cultivado aqui na igreja, deve propor esse significado em algum nível. Leitura. Paulo instrui a Timóteo a ler publicamente as Escrituras na igreja.
O objetivo da leitura era para, em seguida, instruir o povo de Deus no significado da vontade de Deus para elas. Abram comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo vai dizer o seguinte: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Paulo não está falando, portanto, da vida devocional de Timóteo. Ele está falando de ler a Bíblia para a igreja. A exortação ao ensino, não ser negligente para com o dom que você recebeu. Então, a Escritura precisa ser lida com o objetivo de ser instruída. Na nossa igreja, por exemplo, o texto que é lido é o texto que é pregado nos cultos de domingo à noite. Portanto, a igreja precisa ser colocada em contato com o texto para ser esclarecida do seu significado. Mais para frente, cânticos, claramente ordenados nas Escrituras, como em Colossenses 3, verso 16, Paulo ordena que a igreja cante. Possui o objetivo de enriquecer o entendimento do discípulo com as verdades sobre Jesus. O teólogo Donald Guthrie afirma que todos os cânticos do Novo Testamento são cristocêntricos. E essas passagens que estão aqui embaixo aqui são todos cânticos que aparecem no Novo Testamento. Filipenses 2, do versículo 5 a 11, Efésios 1, do verso 3 ao verso 14. E vocês, se olharem para esses cânticos, vocês vão notarem o seguinte: eles estão cheios de uma teologia de Cristo. Eles estão falando de Cristo de uma forma extremamente rica e abrangente. Orações. As orações possuem dois sentidos. Elas servem tanto como resposta a Deus e a sua revelação, como a apresentação das necessidades locais ou católicas. Católicas aqui eu não estou falando da igreja católica não, gente. Eu estou falando de um conceito universal, da igreja de Jesus como um todo, das missões cristãs e coisas assim. Proclamação. A pregação das Escrituras é a Vox Dei no contexto reformado, como a gente entende a pregação. Vox Dei é a voz de Deus. Então, entendemos que quando a palavra está sendo proclamada, Deus está falando na pregação. Isso significa que a palavra de Deus proclamada com fidelidade, é a voz de Deus para o seu povo. É um meio de graça que deve ser centrado em Cristo e diligentemente expositivo. Ou seja, através da pregação, Deus está transmitindo graça e edificação ao povo de Deus. Deus está pessoalmente instruindo o seu povo, sempre que a palavra é falada com fidelidade, ou seja, corretamente, como a palavra está dizendo. Gente, a despeito até mesmo das falas do pregador. Seja o André pregando bem, ou eu aqui pregando, Deus está falando, gente. Sabe? Então, nós ouvimos a pregação da seguinte maneira: Deus está operando nela para o nosso bem e para a nossa edificação. Isso muda o modo como nós cultuamos. E aqui, para terminar a nossa aula, eu gostaria de fazer uma recomendação final. Depois eu vou abrir para perguntas, caso haja, caso não, a gente pode proceder com uma oração. Eu coloquei aqui um versículo de Filipenses 3, verso 3, que vai dizer o seguinte: porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, somos nós que temos o selo de ser povo de Deus, somos aqueles que, pelo coração sarado e renovado, adoramos a Deus em espírito. Nós falamos até agora sobre a forma do culto, mas não é apenas a forma em si, de forma fria. A forma carrega um conteúdo, carrega um objetivo, que é conduzir o povo de Deus a adorá-lo com coração e em espírito, com as suas afeições engajadas. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a estarem no culto, claro, preservando a qualidade e a pureza da forma, dos elementos do culto, mas eu convido vocês também a adorarem ao Senhor de coração, sabe, com afeição, com amor, com devoção a Jesus. Preparem-se, orem antes do culto, sabe, leiam as Escrituras, dediquem-se ao Senhor, e então cultuem Ele com fidelidade. Amém? Alguma pergunta? Alguma colocação? O Benjamin está levantando a brincadeira. Larissa. Eu diria que o princípio regulador do culto
é buscar fazer de acordo com a Escritura aquilo que Deus requer e ordenou em sua palavra daquilo que o culto deve ser. Não sei se é muito grande essa definição ou se comporta o significado, mas é uma definição bem breve. É buscar entender de acordo com as Escrituras o que Deus requer no texto bíblico e proceder de conformidade com isso. Tá bom? Mais alguém? Diga. Ok. Como eu falei, existem aspectos que aparecem no Novo Testamento que dão mais princípios gerais do que específicos. Não há nada que sugira, dentro desses princípios gerais, algum tipo de apontamento para a presença de danças, teatros ou esquetes ou algo assim. Quando a gente olha ali especificamente os textos do Novo Testamento, as epístolas, por exemplo, principalmente as epístolas nesse caso, elas dão ensejo de que o culto precisa ser centrado na palavra e apontar para Cristo. Então, tanto as orações, como as leituras bíblicas, como também a pregação da palavra, vai ter essa centralidade apontando para Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, tem a centralidade da palavra. O que eu estou querendo dizer? Nós oramos de forma bíblica. Nós falamos e pregamos de forma bíblica. É isso que devemos priorizar. Em danças e teatros ou esquetes, isso não é comunicado. Você consegue entender? Não é comunicado de forma lógica ou falada, que é como parece que o Novo Testamento está dando a entender que deve ser priorizado. Não sei se eu consigo te responder nesse sentido. Eu creio que sim. Existem aspectos ali que parecem estar um pouco mais claros na Bíblia do que deve estar no culto, como a palavra, a oração, os louvores. Eu não consigo perceber como, enfim, danças ou teatros ou algo assim se encaixam dentro desse aspecto. Existem muitos argumentos que não vão funcionar. Entendeu? Se eu falar, por exemplo, que Davi dançou, isso não é um contexto cultico, não é algo que, enfim, se aplica nesse contexto, entende? Mas alguém, calma aí, tem uma pergunta do Diego aqui? Diga. Creio que sim. Creio que sim. Então, eu não sei se consigo responder na íntegra todos os aspectos, mas o Diego mencionou aqui que a Igreja Católica, ela partia daquele ponto de que, se não é proibido na Escritura explicitamente, portanto eu posso fazer, o que é diferente do pressuposto do princípio regulador do culto. E ele colocou nesse aspecto aí, ele colocou que, por exemplo, a Igreja Católica deu margem para enfim, as missas com as imagens e tal, e todas essas coisas que foram perversões muito claras do culto a Deus e daquilo que Deus requeria nesse caso. E ele me perguntou se existem hoje igrejas que nitidamente seguem talvez esse fundamento ou pressuposto da Igreja Católica, em vez desse proposto pela tradição reformada, que parece mais adequado à Escritura. Eu particularmente creio que sim, Diego. Creio com muita clareza. Entendeu? Eu posso mencionar, vou mencionar geralmente, em termos gerais, assim, não específicos, porque eu acho que talvez não convenha. Mas eu creio que muitos neopentecostais fazem isso, Diego. Muitos neopentecostais fazem isso de forma bastante expressiva, assim. Enfim, existem algumas outras tradições que também podem, talvez, ir nesse caminho. Mas eu acho que a que hoje mais traz prejuízo para a igreja cristã nesse sentido são os neopentecostais. Entendeu? Então, muitas coisas que não deveriam estar lá são admitidas como um culto a Deus, e nesse caso não são. Então, a gente pode pensar numa espécie de protestantismo, ou corrompido ou falso protestantismo, nesse caso, que agem dessa forma. Tamires. Não é um problema ter dízimos e ofertas no culto. Não é um problema, não é um pecado. Geralmente, os que admitem que deve ser um elemento no culto, ou pode ser um elemento no culto, a presença de dízimos e ofertas, se baseia em alguns textos, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9,
onde Paulo vai dizer o seguinte: olha só, no primeiro dia da semana, vocês peguem as suas ofertas para poder fazerem a recolhida devida, que era para ajudar a igreja na Macedônia, se não me engano. Então, o que esses intérpretes na época sugeriram? Que Paulo está falando no primeiro dia da semana por ser domingo e o dia que a igreja se reunia. Então a igreja se reuniria e dentro daquilo que elas fariam, elas também iam propor dízimos e ofertas no contexto da própria reunião. Eu não creio, gente, que seja uma interpretação, digamos assim, problemática. Eu acredito que é uma tentativa ali muito clara. E, ao mesmo tempo, a presença de dízimos e ofertas na Escritura, por ser algo legítimo, quer dizer, no culto, por ser algo legítimo, não é um problema. Não é algo que a gente deva ver como algo incorreto ou problemático, ou algo parecido. A nossa igreja optou por não fazer isso há um tempo atrás, justamente por conta de como o neopentecostalismo corrompeu a presença de dízimos e ofertas no culto, fazendo isso uma forma de barganha contra Deus ou de manipulação de pessoas para poder conseguir recursos. Então, a nossa igreja resolveu, talvez, dissolver esse tipo de comunicação para poder enfatizar alguns aspectos concernentes ao Evangelho, a centralidade de Cristo e a exposição das Escrituras. Respondeu? Ana, nesse caso, você entende como um princípio normatizador o fato de que os puritanos eram inflexíveis no modo como viam os elementos do culto nesse caso, ou é assim ou não é. Bom, uma coisa que é importante de pensar é que os puritanos estavam tentando se distanciar da igreja anglicana. Então, a igreja anglicana, no que diz respeito à liturgia, tinha aquela questão do livro da oração comum, por exemplo, entendeu? O método litúrgico delas tinha um pressuposto do catolicismo, como essa ideia de tentar trazer para a sua liturgia aquilo que a Escritura não proíbe explicitamente. Nesse sentido, os puritanos procuraram fazer uma distinção e, na minha opinião, cometeram determinados tipos de excessos nesse caso. Então, eles foram para um lado, beleza, eles estão definindo dessa forma. O certo dessa forma, entender aquilo que Deus está ordenando no caso, e não apenas esse aspecto da proibição. Então, nós vamos estabelecer, de acordo com a Escritura, o que Deus está ordenando nesse caso, então, e vamos, enfim, tentar seguir e proclamar isso como ordem, como dogma, por assim dizer. Eu acredito que isso, nessa época, desenvolveu diversos cismas entre os próprios puritanos, nesse caso. Os puritanos, eles não eram, digamos assim, até onde eu entendo, eles não eram unânimes sobre os elementos presentes no culto. E isso fazia que, por exemplo, eles não entendessem o que outros pregadores que eram, talvez, da mesma linha ali puritana, ou por exemplo, estivessem num culto verdadeiro, ou proclamando o culto verdadeiro, ou então propondo o culto verdadeiro, justamente por não ter exatamente os mesmos elementos, ainda que muitos aspectos em comuns. Eu creio que seja bastante problemático. E problemático justamente porque, às vezes, a Escritura está trabalhando mais princípios gerais do que específicos. Não existem tantas coisas específicas assim para que eu possa assumir como elemento presente no culto em termos de dogma. Talvez algumas coisas sejam bastante claras, como a pregação da Escritura, entendeu? Como a leitura da Bíblia, as orações, os cânticos, mas outros elementos que, por vezes, compõem o nosso culto, como é no caso dos puritanos, não são tão claros para poder serem dogmáticos nesse sentido. E eles tornaram princípios gerais em dogmas específicos que deveriam ser observados. Eu acredito que a gente precisa ter cuidado para não cometer esse mesmo erro. Tá bom? Te respondeu? Foi claro? Mais alguém? Diga, Lucas. Tem como um louvor ser bíblico e não ser cristocêntrico ao mesmo tempo? Olha, eu acredito que pode acontecer de alguns louvores apontar talvez aspectos da natureza de Deus em termos gerais, ou dos atributos divinos e coisas assim, e não falar especificamente sobre a pessoa de Jesus e as obras de Cristo especificamente. Então, nesse sentido, eu diria que em determinado aspecto, sim. Eu posso louvar determinados aspectos de Deus, ou então, talvez, cantar em relação ao Pai, ou algo assim, e não fazer uma referência direta ao Filho nesse caso. Mas eu diria que, em última instância, certos aspectos da glória do Filho seriam exaltados também ali. Então, quando eu falo sobre a grandeza de Deus, eu estou falando sobre a grandeza do Filho, já que Jesus é Deus também, entendeu? Mas eu acho que eu posso ter um hino na igreja que seja centrado na pessoa de Deus como um todo, e espelhe seus atributos, e não falar, talvez, especificamente sobre a pessoa de Cristo e sua obra redentora, ou algo assim. Pode ser que aconteça e não ser um problema para a igreja ou para o cântico, ou algo assim. Tá claro? Faz sentido para você? Tá. Mais alguém? Euler? Depois, pastor.
Entendi. Essa é uma boa pergunta, Eulio. Ali em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai enfatizar que deve estar presente no culto, ali de forma mais enfática, coisas que sejam inteligíveis, até para a questão de fora possam se render ao próprio Deus. Eu acredito que isso talvez, hoje, ou no nosso contexto, nossa conjuntura, reflete mais o como fazemos do que necessariamente o que colocamos. Então, por exemplo, talvez a gente deva investir em muitos hinos contemporâneos, porque tem a ver um pouco mais com a linguagem do povo, como o povo consegue entender, o tipo de música que o povo ouve, do que talvez usar algum tipo de música que seja muito arcaica no seu colocar, ou usem palavras ou tonalidades que as pessoas não consigam cantar. Um pregador, por exemplo, ele precisa pregar de forma fiel e contemporânea. O que significa pregar de forma fiel? Afirmar as verdades antigas, mas falar para o público de hoje, que entenda hoje. Então, eu não vou pegar um sermão puritano e vou ler diante de vocês, pressupondo que vocês vão entender. A comunicação era diferente, a educação das pessoas era diferente. Então, nesse caso, eu acredito que, dentro do que já se faz, é necessário a busca de ser inteligível e claro, dentro do contexto que nós estamos presentes. Entendeu? Não sei se isso te responde, mas acredito que vai nessa direção. Vamos lá, eu não sou a favor de fazermos um culto voltado para o entendimento dos descrentes. Vamos lá, estou falando culto, tá bom? Não estou falando de movimentos evangelísticos que se possam fazer ou algum tipo de reunião específica para esse aspecto. Mas o culto visa a glória de Deus, a adoração dos santos e a edificação dos santos. Esse é o aspecto, entendeu? Nesse caso, é importante que o pregador que está dispondo da palavra pregue de forma clara, de modo que os descrentes também possam entender. Mas essa não é a prioridade dele nesse caso. Entende? É principalmente o povo que está ali ouvindo a palavra de Deus para poder serem edificados. Entendeu? Mas se eu consigo pregar de forma contemporânea, com uma linguagem clara, eu consigo acessar o entendimento de ambos os grupos. Entende? E talvez possa ser sugerido que um pregador faça aplicações que vão na direção de alguns descrentes especificamente que possam estar eventualmente visitando a igreja. Entende mais ou menos? Eu só colocaria essa ordem de prioridade nesse caso, tá bom? Pastor?
Excelente. Mais alguém? Douglas? Tá. Eu vou... Rafael levantou a mão? Não? Douglas, depois do Douglas tem mais alguém querendo fazer pergunta? Mais alguém? Não? Ok. Diga, Douglas. É uma pergunta muito boa, de verdade. Eu acredito que talvez seja uma via de mão dupla. Em que sentido? Eu sei que a gente está em tempos corridos, mas eu acredito que o povo de Deus precisa se preparar em algum nível. Entendeu? Poxa, então, estamos em tempos corridos, a semana foi difícil, e eu vou ficar vendo um filme até a madrugada de sábado, sabe? Pode ser algo complexo para que eu esteja disposto no domingo de manhã para poder prestar culto. Então, eu creio que o povo de Deus precisa ser sensível também à sua própria, digamos assim, limitação para conseguir estar disponível àquilo que é a prioridade da sua vida, que é cultuar ao Senhor, entendeu? Então, dissolver alguns aspectos assim, da rotina, do cotidiano, podem ser importantes em algum nível. Mas eu diria que aí já colocando em quem propõe a liturgia ou prega efetivamente coisas assim, talvez os sermões às vezes podem ser um pouco mais objetivos. Então, talvez às vezes pregar por mais de uma hora. Tem um pregador no YouTube que eu acho que alguns aqui gostam, ouvem os sermões dele, ele prega por 1h30, 2 horas. Isso não é comunicável, porque chega um teto de compreensão onde o povo já não está mais ali ligado com o sermão. Então, pregar sermões talvez mais objetivos ali para que aquele povo consiga entender e captar sem enfim, perder a atenção, possa ser importante. A liturgia do nosso culto, eu creio que seja bem exemplar nesse aspecto, porque ela é objetiva. Ela toca nos aspectos centrais e não tem rodeios nesse sentido. Isso é bom também em termos da comunicação com um povo, que pode ficar de fato exaustivo, com muitos elementos, e assim não captar o que é central, e não ficar com ele depois que sai do culto. Pelo contrário, ficar perdido e não saber o que segurar para si naquilo que ouviu. Entendeu? Então, eu colocaria dessa forma, uma via de mão dupla nesse sentido, e algumas coisas podem ter mais objetividade para poder ajudar o povo hoje com esses desafios atuais, entendeu? Bom, meus irmãos, eu vou encerrar aqui. O pastor vai fazer alguma menção, faça uma oração. Tá, eu vou orar e o pastor em seguida vem aqui. Senhor, nós pedimos ao Senhor para que nos guiem como cultuamos, tanto na forma que o nosso culto tem, como na disposição do nosso espírito. Que possamos cultuar ao Senhor com fervor, com amor, com devoção, com adoração real. E que em tudo o Senhor seja glorificado, tanto na forma, como também no coração de um povo que te ama. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Agradecemos nosso irmão Adonias pelo esmero. Está há 15 dias já adoentado, mas esteve aqui firme, nos abençoando muito. Obrigado, Adonias. A igreja celebra em Cristo o seu sacrifício em favor de nós. Meus irmãos, logo mais à noite nós vamos estar nesta última etapa da nossa conferência e você ainda pode fazer convites para que as pessoas estejam aqui. Depois desse culto, ou seja, ao término da nossa oração, alguns instantes depois vamos estar sorteando o nosso segundo livro para aqueles que foram inscritos. E ainda há uma chance aí, né? 2. Mas agradecer a presença dos visitantes nessa manhã, nos deram a alegria de estar conosco, foi muito bom tê-los aqui, obrigado. E logo mais à noite esperamos por vocês. Aos irmãos que fazem parte da aula de ensino doutrinário do grupo 1 e aqueles que não estiveram presentes na aula desta semana, estaremos lá atrás, a irmã Tamires vai estar ministrando essa aula. Então, por favor, de pronto se levantem e vão na direção lá atrás para não haver delongas nesse sentido, nem conversas. Por favor, faça esse movimento. Nós estaremos logo mais à noite, não em 1 de João, como de costume, mas excepcionalmente, em virtude do nosso estudo, na epístola de Judas, finalzinho da sua Bíblia. Então, nessa tarde, faça uma leitura, são poucos versículos, ela tem apenas, por assim dizer, um capítulo, né? Judas é bem curtinho, você faz uma meditação, nós vamos estar principalmente ali entre os 5, 6 primeiros versos e os últimos, mas, por favor, leia a epístola, isso vai trazer bênção para a sua vida. No mais, louvado seja o Senhor por esta manhã. Nós vamos agradecer a Deus juntos agora. Peço sua atenção nessa última oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, de modo reverente nós estamos orando, por isso estivemos nesse momento, Senhor,
Estamos com a cabeça inclinada, estamos em silêncio, não porque não estamos falando com ninguém, mas porque estamos falando com Deus. Em nossos corações e mentes agora, a nossa gratidão, Senhor, está sendo demonstrada, e nossos lábios também podem louvar e agradecer ao nosso Deus por essa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos ensinado tantas coisas. Obrigado pelas aulas que as crianças tiveram. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de mutuamente nos edificarmos na palavra do Senhor. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão adoentados, convalescentes e não puderam estar aqui esta manhã. Pedimos que o Senhor os renove para estarem conosco logo mais à noite. Que haja cura, que haja total renovação física, e mesmo aqueles que aqui estão, Senhor, também possam usufruir das tuas bênçãos. O Senhor é Deus que cura, e cremos que ainda o faz todos os dias. Senhor, nós também te pedimos uma tarde onde possamos descansar um pouco para estarmos aqui melhores fisicamente. Pedimos que o nosso coração se alegre em poder voltar e estar cultuando a Deus com os irmãos e que os convites sejam feitos, que mais anúncios sobre o fato de que o Evangelho será pregado cheguem a outras pessoas, Pai. Assim, nós cremos que estamos diante de Deus e louvamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa sua oração silenciosa, e aqueles que têm a aula possam estar lá atrás de imediato.